Hoje, você vai conhecer a história completa da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, ao final deste vídeo, você sairá transformado. Você vai se apaixonar ainda mais pela palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se você abrir seu coração para a palavra de Deus. Se tiver dificuldade para entender a Bíblia, este vídeo vai ajudar você a compreendê-la melhor. Após assistir a tudo que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio. Antes do princípio, havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade. Não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade, um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem, ele criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles viviam em plena comunhão com Deus. Habitavam felizes no jardim de Deus como mordomos da criação divina. No entanto, caíram em pecado, e toda a raça humana foi mergulhada nesse abismo de depravação total, pois todos nós estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma linhagem santa começou a surgir, voltada para Deus. No entanto, não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus decidiu então destruir o homem que havia criado da face da terra. Mas havia um homem justo, Noé. Assim, Deus enviou o juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, com suas respectivas esposas, na arca que haviam construído. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem tornou-se o pai das nações semitas. Ham tornou-se o progenitor das nações africanas e asiáticas. Jafé originou as nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e seus parentes e tornou-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornaram os pais de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, Sarai, sua esposa, não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abraão para que ele tivesse um filho com ela. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma grande nação, o povo árabe, inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e o mandou sair de sua tenda e contar as estrelas no céu. Então Deus lhe disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara, 90. Quando Isaque nasceu, ele casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, que recebeu o nome de Israel após sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Esses 70 indivíduos se multiplicaram de maneira extraordinária. Após 400 anos no Egito, saíram sob liderança de Moisés com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas.
A jornada pelo deserto em direção à terra prometida continuou. O que deveria levar 3 meses durou 40 anos devido a murmurações e desobediência do povo, que provocaram a ira de Deus, resultando em diversas provações e tribulações. Durante esses 40 anos, Deus proveu milagrosamente para seu povo, oferecendo maná, codornizes e água de rochas. Eles experimentaram momentos de intensa proximidade com Deus, como no Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos. No entanto, também enfrentaram severas punições quando se afastaram da fé, como o episódio do bezerro de ouro. Finalmente, sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, os israelitas entraram na terra prometida, Canaã, conquistando-a com a ajuda de Deus. No entanto, a vida em Canaã trouxe novos desafios. Foi um período de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel durante a época dos juízes. O povo fazia o que bem entendia devido à dureza dos corações dos israelitas. Eles foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse período, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, que guiavam e libertavam os israelitas de seus opressores, tentando trazer o povo de volta ao caminho da fé e obediência a Deus. Após esse longo período, uma nova fase começou, a monarquia. O povo de Israel, observando as nações vizinhas, pediu um rei. O povo já não queria mais que Deus reinasse sobre eles. Samuel, au último juiz, ungiu Saul como rei de Israel. Saul governou por 40 anos. Começou bem, mas terminou mal. Ele iniciou seu reinado com humildade, mas sucumbiu ao orgulho, à crueldade, por fim, à rebeldia e apostasia. Depois dele, Davi assumiu o trono, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais destacado de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, caminhando com Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido graves pecados contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão governou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe concedeu sabedoria e riquezas. Salomão se tornou um homem renomado em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz durante seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração se corrompeu. Somente na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seus pecados. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na cilada do adultério, e Salomão nas garras da idolatria. Deus concedeu ao povo o desejo de ter reis, mas o povo teve que sofrer as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão se recusou a ouvir o pedido do povo para aliviar os pesados impostos. O esplendor e o luxo do governo de Salomão foram sustentados pelo trabalho dos trabalhadores, sufocados por impostos exorbitantes. Aproveitando a transição de poder, o povo exigiu mudanças. Como não foram bem-sucedidos, não puderam se alinhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, que formou o Reino do Norte com a capital em Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi justo. Todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Este rei decidiu usar a religião para fins políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e se atraíssem politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão decidiu construir templos no Reino do Norte em Betel, Gilgal e Berseba. Neles, ele colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho. Todos eram ímpios e perversos, nenhum buscou a Deus. Naquela época, o Senhor levantou alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas convenientes, assim como dos sacerdotes subornados com dinheiro. Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles enfrentaram corajosamente os desvios da nação, desde os palácios até as cabanas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião prostituída.
lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivos e legislativos corruptos. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, chamando o povo ao arrependimento. Mas suas mensagens foram ignoradas. Durante o reinado de Acabe, por meio de sua esposa Jezabel, a crença perniciosa em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou por Israel. Nesse período, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e minar a credibilidade do ídolo abominável. Mesmo neste reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem do cajado e trouxe a Síria contra a nação de Israel. A Assíria foi o cajado da ira de Deus contra Israel, um império expansionista e sedento de sangue. Sempre que conquistava um povo, a Assíria cometia atrocidades e barbaridades contra os vencidos, geralmente deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nas portas das cidades conquistadas, submetendo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar os habitantes do norte ao cativeiro, o rei Salmaneser II enviou um misto de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande mistura racial. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria a potencial existência de um povo. Assim, com essa mistura racial, foi formado em Israel um povo híbrido chamado samaritanos, que se tornou um amargo inimigo do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei justo ascendia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não ouvindo a voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos após 2 incursões. Nebuzaradã invadiu Jerusalém e destruiu sua glória. O templo foi destruído e o povo levado ao cativeiro, deixando a cidade em imensa desgraça. O povo ficou em cativeiro por 70 anos, conforme profetizado por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Naquele momento, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, profetizado por Deus 200 anos antes de seu nascimento, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo retornou em 3 grupos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias para a reconstrução das muralhas e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, os judeus começaram a enfrentar problemas. Primeiramente, os astutos samaritanos tentaram se juntar a eles na obra para desestabilizá-la, uma vez que a proposta de parceria foi rejeitada. Em um segundo estágio, os samaritanos passaram a ameaçá-los. Então, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspirarem contra o reino Medo-Persa. Diante dessa nefasta perseguição, o trabalho no templo foi interrompido por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo perdeu o zelo pela casa de Deus e começou a focar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas à custa da casa de Deus, que estava em ruínas. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo, e o povo se arrependeu e retornou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande avivamento espiritual, uma reorganização nas famílias e no sacerdócio, e um retorno de coração a Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração surgiu. Agora, o povo continuava a ir ao templo e a oferecer sacrifícios, mas já não orava a Deus. Ofereciam animais cegos, doentes e aleijados como holocaustos, desrespeitando a mesa do Senhor e considerando-a profanada.
Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, resultando em divórcios. O povo deixou de acreditar que Deus era capaz de julgá-los, e por isso, relaxou no retorno dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam distantes de Deus. Naquele tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim se fechou o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, houve um longo período de 400 anos conhecido como período interbíblico ou período de silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros históricos religiosos não canônicos, conhecidos como livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu para o Império Grego, quando Alexandre, o Grande, após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, lamentando por não ter mais terras a conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, espalhando a cultura helenística e a língua grega, que mais tarde seriam úteis para a rápida e sem fronteiras disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais. É importante destacar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que estavam constantemente em conflito. Israel foi dominado ora por um, ora pelo outro. Nesse período, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, governou em seu lugar. Herodes, o Grande, foi um grande administrador que expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários ao redor do mundo. Ele construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Ele casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariamne, uma mulher de nobreza, fez matar todos os nobres de sua família por temer perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, mas, ao ver que ele estava conquistando a simpatia do povo, fez com que o matassem. Sua temerosa sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários atrás dela para matá-la. César Augusto convocou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de partir, no entanto, fez com que sua esposa Mariamne fosse morta por temer que ela conspirasse contra ele na sua ausência. Mais tarde, Herodes enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar, acreditando que eles retornariam mais preparados para assumir o trono. No entanto, Herodes não hesitou e ordenou que os 2 filhos fossem estrangulados. Antes de morrer, fez com que sua irmã Salomé jurasse matar pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém, pois ela havia chorado em seu funeral. Este foi o homem que se alarmou ao saber pelos magos que o menino havia nascido na Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, governou sobre a Judéia, Samaria e Idumeia. Ele foi um rei terrível. Os judeus, no final, pediram aos romanos que o destituíssem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim começaram a governar diretamente a Judéia. Naquela época, Pilatos era o governador. Esse estado catastrófico e a situação política, em que o povo escolhido de Deus se encontrava sob o poder odioso dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio dos romanos, fez com que a esperança política pelo Messias se manifestasse como nunca antes. Era um clamor por libertação e redenção da opressão ímpia. Foi então, nesse momento, que Jesus, no cumprimento das profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judéia. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre os homens. Ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Vestiu a pele humana, calçou as sandálias da humildade, percorreu nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas,
carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. As culturas helenística e romana se uniram à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio romano e a perseguição de Herodes, o Grande. José e Maria fugiram com o bebê Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte do perverso rei. Eles retornaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, a cidade onde haviam vivido anteriormente. Lá, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério. Após ser batizado por João Batista no Jordão, Jesus se identificou com os pecadores que veio salvar. Enquanto orava no Jordão, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." No mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando-o com poder para começar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse período, foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho derrotou no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrotou o primeiro no paraíso, mas foi vencido pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para Galiléia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, a quem nomeou apóstolos, dedicando a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele viajou pela Galiléia, Pérea, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilarejos e campos, nas sinagogas e no templo, ao ar livre na praia e também em casas, falando para multidões e pequenos grupos. Jesus ia a todos os lugares, fazendo bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, endireitou os paralíticos, fez os coxos andarem, deu audição aos surdos, limpou os leprosos, libertou os possuídos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus para os homens, dado o nome Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida. Para todos aqueles a quem o Pai lhe deu, ele nasceu para morrer. Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que Jesus morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, também segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou vários artifícios para impedir Jesus de ir à cruz, mas Jesus avançou em direção a ela como um rei avança em direção à coroa. Na cruz, Jésus esmagou a cabeça da serpente o triunfo sobre o principado ou potestade, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção. A morte não pôde detê-lo. No 3º dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de ascender ao céu, ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:08, Jesus fala sobre o empoderamento dado pelo Espírito Santo e também da estratégia de ação a seguir: ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, com um crescimento surpreendente. Multidões eram continuamente acrescentadas a ela. O crescimento e expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. À medida que a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra onde quer que fossem. Assim, Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade e pregando o evangelho com poder. O povo se alegrou ao ouvir e ver as maravilhas que Deus fez através de Filipe, o diácono pregador. Ele pregava tanto com as palavras quanto com os atos. Através da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, na estrada para Damasco. Posteriormente, uma igreja gentia, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se o berço das missões para os povos naturais. Após isso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge,
Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e da Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, aos Coríntios e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província. De lá, ele escreveu as 2 cartas à igreja em Corinto. Nesta cidade cosmopolita com mais de 300.000 habitantes, encontrava-se o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Panteão em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, como as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Devido à fome que devastou o mundo durante o reinado do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado em Atos 18:2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentias para levar aos pobres na Judéia. Ao partir para Jerusalém, ele informou os anciãos de Éfeso que o que o aguardava de cidade em cidade eram prisões e tribulações. No entanto, ele não considerava sua própria vida como importante para cumprir seu ministério de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, ele escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e pregar a palavra à igreja. Apesar de levar uma significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém, de lá, transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do Império, ele enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e tripulação foram miraculosamente salvos, conforme Deus prometera a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos na ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades cobertas. Lá, Paulo permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. A partir dali, ele evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalhar e escreveu cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, a partir do ano 64, a perseguição à igreja, que antes era religiosa, tornou-se política, e Paulo retornou à prisão, sendo confinado em uma masmorra, um porão escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao alto do Torrimar, de onde observou o impressionante espetáculo das chamas devorando a cidade. O incêndio durou 7 noites e 6 dias. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros densamente povoados por judeus e cristãos forneceram a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Começou então uma brutal perseguição à igreja. Faltava madeira para fazer cruzes, tal era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cobertos de alcatrão e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. A partir dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, na qual relatou a chegada de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para gerações posteriores, o Novo Testamento. Ele foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros gráficos, os 4 evangelhos, dos quais 3 são sinóticos, isto é, vistos da mesma perspectiva, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito para os judeus, contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como um servo, escrito para os romanos,
é o evangelho que se concentra mais nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Filho do Homem, escrito para os gregos por um médico, historiador e viajante gentil. Seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Portanto, Lucas é o evangelista que mais fala sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do primeiro século para refutar o gnosticismo, uma heresia perniciosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente das outras. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "eu sou", provando que Jesus é de fato Deus. Também temos os Atos dos Apóstolos, que relatam fatos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, além de suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados devido à perseguição a voltar na fé. Fé, que é a carta aos Hebreus, escrita por um autor desconhecido. Também temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se, Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e fornecer o que você precisa. Vá para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele vai te ouvir. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.